Chegamos à assunção de dívida. A assunção de dívida é a transmissão da obrigação civil no tocante ao polo passivo, ou seja, o cedente é o devedor e ele transfere o dever de pagar a um terceiro, que é o cessionário. O cedido, que é o credor, obrigatoriamente ele terá que anuir, concordar com a transferência do débito, ou seja, a assunção de dívida, sob pena de não gerar efeitos a transferência do débito. A assunção de dívida ela é prevista do 299 ao 303 do Código Civil, e essa necessária anuência expressa para que a assunção de dívida gere efeitos entre vivos, ela vem expressa já no caput do 299. Inclusive, o parágrafo único desse dispositivo legal estabelece que até pode-se notificar o credor cedido, dando um prazo para ele concordar ou não com a assunção de dívida, e o seu silêncio qualifica recusa. Portanto, a regra é que na assunção de dívida o credor concorde expressamente com a transferência do débito. Portanto, o caráter aqui da assunção de dívida se dá de modo liberatório e não conjuntivo. Então, o devedor atual, ou seja, o cessionário, é ele quem responde pelo pagamento, isenta, libera o cedente de pagar. Caso estivéssemos falando de uma cláusula na assunção de dívida na qual o cedente ficasse ainda vinculado ao pagamento, desqualifica o instituto trabalhado aqui para um instituto sui generis, porque a assunção de dívida regulamentada aqui do 299 ao 303, ela tem caráter liberatório, ela isenta, na regra geral, o cedente, que é o devedor original, de pagar qualquer valor. Pelo caput do 299, ele só ficaria vinculado se agiu com dolo, se agiu de má fé, levando a engodo o credor. Temos uma exceção a essa regra, de que a assunção de dívida ela é instituto que exige a anuência expressa do credor. O artigo 303 do Código Civil permite a anuência tácita do credor na assunção da dívida. O que dispõe o 303? O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Portanto, pelo 303 do Código Civil, o adquirente, através de contrato de gaveta, comprou um apartamento. Não passaram, cedente e cessionário, lá no contrato de compra e venda, não passaram pela financeira, que emprestou dinheiro para o vendedor financiar o imóvel e ficou com o imóvel hipotecado em garantia. Nesse caso, eles notificam a financeira. Se a financeira ficar silente por 30 dias, é como se ela concordasse. E nós temos o enunciado 424 e o 353 do Código Civil também. O que vinha ocorrendo é o seguinte: a financeira se manifesta em 30 dias dizendo que não concorda. É suficiente? Não. A financeira, conforme as jornadas de direito civil, ela tem que dizer por que ela discorda da transferência. Então, o enunciado 424 da jornada de direito civil, o que ele traz para nós? A comprovada ciência de que o reiterado pagamento é feito por terceiro no interesse próprio produz efeitos equivalentes ao da notificação do que trata o artigo 303. Então, se o adquirente do imóvel hipotecado todo mês vai lá, conversa com o gerente habitacional do banco e fica comprovado que o banco, através do funcionário, tem ciência dessa compra e venda. Então, qualifica mediante notificação
e tem o prazo de 30 dias para se manifestar, sob pena de aquiescência na assunção da dívida. Temos ainda o enunciado 353. A recusa do credor quando notificado pelo adquirente de imóvel hipotecado, comunicando-lhe o interesse em assumir a obrigação, deve ser justificada. Então, tem que dizer por que discorda da transferência da dívida de modo expresso. A assunção de dívida que ela vai conter os mesmos requisitos de todo e qualquer negócio jurídico. Então, conforme o artigo 104, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, não existe nenhuma outra formalidade, exceto a aquiescência do credor cedido. Essa assunção de dívida, ela pode ser por delegação, portanto, o devedor original pode delegar quem é o terceiro cessionário que vai lhe substituir, ou pode ser feita por expromissão, uma relação direta entre o credor e o terceiro, onde o terceiro assume essa dívida. No caso da expromissão, seria a situação onde o pai assume a dívida de um filho. Então, é lícito também que o cedente, muitas vezes até desconheça aqui a transferência da dívida. Uma vez feita entre o terceiro e aprovada pelo credor, ela é válida. Havendo assunção de dívida, todas as garantias se extinguem, elas morrem com a transferência, porque elas são garantias pessoais. Então, quando se fala no artigo 300 do Código Civil, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Então, se o devedor primitivo ele tinha dado em garantia um carro, um penhor, tinha feito penhor de uma joia ou de um carro, automaticamente não se transfere esse acessório. Como o patrimônio do devedor, ele tem que declarar de modo expresso que concorda que essa garantia permaneça resguardando o novo devedor. Se por acaso for anulada ou declarada nula essa transferência do débito, restaura-se o débito anterior, portanto volta a ser devida pelo devedor primitivo a dívida nos termos do 301. Então, se houve simulação, a assunção de dívida decorreu de simulação e foi levado em engodo o credor. Conforme o que a gente estuda no 167, a simulação gera nulidade. Gerando nulidade, restaura-se conforme o 301, o enunciado 423 das Jornadas de Direito Civil, restaura-se a dívida com o devedor primitivo. Na sequência, temos uma jurisprudência, temos duas jurisprudências, aliás, que ilustram a aplicação da assunção de dívida, como nós estamos comentando, e o desafio jurídico. Então, aqui no desafio, analise as afirmativas a seguir relativas à transmissão das obrigações. Então, a primeira afirmação, assunção de dívida por expromissão. Então, lembrando, por expromissão é aquela assunção de dívida na qual o terceiro cessionário contrata direto com o credor, sem interveniência do devedor. Ela é concretizada quando o terceiro assume espontaneamente a dívida, não participando do devedor originário da operação, correta conforme o conceito. 2. Como regra geral, não havendo manifestação expressa, a cessão de crédito se dá na modalidade pro assoluto, isto é, o cedente não responde pela solvência do devedor, correto nos termos do 296 do Código Civil. E terceira afirmação
É facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor sem o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo. Errado, conforme o caput do 299 mais seu parágrafo único. Portanto, a resposta aqui é a letra A. 1 e 2 apenas estão corretas. E o outro desafio jurídico é uma questão também de concurso para analista do Judiciário Trabalhista e dispõe o seguinte: de acordo com o Código Civil Brasileiro, com relação à assunção de dívida é correto afirmar, correta é a letra D, qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se seu silêncio como recusa. É a redação do 299, parágrafo único do Código Civil. Tem de errado na letra A. O novo devedor pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Não, ele só vai poder propor as defesas que ele tiver direito e as que teve conhecimento no momento em que houve a cessão. Portanto, se nós lembrarmos aqui do 302, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Então, na cessão do débito, ou seja, na assunção de dívida, somente as que forem pessoais ao devedor. Letra B. É facultado a terceira assumir a obrigação do devedor com o consentimento do credor, ficando em qualquer hipótese o devedor primitivo co-obrigado. Errado, porque é liberatória a assunção de dívida, só fica vinculado o cessionário. E letra C, em regra, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito sem todas as suas garantias, por expressa determinação legal. Restaura-se todas as garantias, exceto se for a garantia prestada por terceiro, como fiança ou aval. Aí esse terceiro teria que anuir, mas restabelece-se mesmo a garantia do terceiro se esse terceiro, fiador ou avalista, sabia do vício que inquinava, ou seja, que tornava com vício a obrigação. Então, isso é o que nós vamos encontrar lá no 300 mais 301. Então, 300. Salvo sentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. E 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro, exceto se esse conhecia o vício que inquinava a obrigação. E aqui, na letra E, em regra, com a assunção, as garantias especiais dadas originalmente pelo devedor primitivo não serão extintas. Serão, exceto se ele, por cláusula expressa, repassar nos termos do 300. Então, a única resposta aqui realmente é a letra D. Então, finalizamos a aula 5. Está disponível ali no material didático o estudo de caso para que a gente pratique os ensinamentos, as discussões que nós desenvolvemos então na aula de hoje. Um abraço.